está chegando aí o Natal, um momento onde se fala muito da família. Nós estamos recebendo no Educast dessa semana aqui o Dr. Joaquim Martins Gamonal, que é juiz de direito da Vara de Família, Sucessões e Precatórias Criminais. Então, nós vamos falar um pouco sobre a família, uma vez que neste momento a família fica em destaque por causa do Natal. Doutor, obrigado, por estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho da família, o senhor que trabalha diretamente com as famílias. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É bom começar com a sua fala, porque nesse período a família fica em destaque por causa do Natal. E na prática nós deveríamos ter a família em destaque os 365 dias do ano, enquanto instituição, a instituição mais antiga da humanidade, criação de Deus. E aí, nos momentos em que nós estamos falando de Natal, muito se fala de Jesus, muito se fala da importância da família, e o que a gente precisa muito, eu penso na minha prática diária já há 29 anos trabalhando como juiz aqui em Barbacena, é que nós precisaríamos mais de dar o verdadeiro valor à família todos os dias do ano, porque a família estruturada leva a uma sociedade em paz, a uma sociedade digna e com respeito. E hoje o que nós vemos, na realidade, é o total desrespeito à família, enquanto desrespeito dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, e a família totalmente perdida e até desrespeitada pelos grandes modismos da humanidade, aliado também ao consumo de álcool, que é, para mim, o grande desagregador de todas as famílias. Bom, o senhor que lida direto com as famílias, o que falta hoje, doutor, para que a família possa vir numa harmonia ali perfeita, para que possa ter mais felicidade, e, é claro, sempre Deus presente? Olha, e você fala de Deus e é uma grande verdade que nós deixamos de lado. Em geral, só lembramos de Deus na hora das dores, na hora dos sofrimentos, porque aí talvez aquela fé esquecida, ela aparece não por uma crença, não por uma verdadeira fé, mas por um desespero, e que muitas das vezes, ao longo de todos os tempos, as famílias se perdem porque perdemos ao longo dos tempos os valores divinos que norteiam a vida de todo mundo. Então hoje, quando nós vemos pelas informações, televisão, internet em geral, por todas as redes sociais, o que nós temos realmente é um total desvirtuamento dos valores cristãos, e aí eu falo de cristão pensando não numa religião, mas nos valores morais e espirituais deixados por Jesus, independente da religião que qualquer um de nós abrace. Esses valores de Jesus que para nós é tido como o modelo e guia da humanidade, o ser perfeito que Deus nos legou para nos ensinar a nossa evolução, a gente vê que muito se fala de Judas, que Judas traiu Jesus, e a história mostra que na realidade ele queria um papel de Jesus que não era o papel belicoso que ele entendia, e ele não queria trair Jesus, mas nós normalmente traímos diariamente Jesus, porque traímos diariamente os ensinamentos que Jesus trouxe. Então, quando você me pergunta quais os valores, eu digo cristianismo, valores cristãos, independente da religião. Aliás, eu digo sempre que nós não precisamos de religião para seguir Jesus. É importante uma religião, sim, que é uma religação, que traz nós a Jesus, traz Jesus a nós, a Deus, mas eu conheço muitas pessoas que são muito melhores do que eu, que não frequentam nenhuma religião. Eu sou espírita, mas católicos, evangélicos, hinduístas, budistas, candomblecistas, todos, se seguirem os valores de Jesus, nós não precisaríamos de médicos, de psicólogos, de justiça sequer, do judiciário, se todos seguissem Jesus. É, para mim, o que precisa para que as famílias se respeitem, se deem respeito e que ensinem a seus filhos os valores morais. Bom, nós sabemos da importância do diálogo entre as pessoas, falta diálogo entre as famílias na atualidade, e de que maneira o senhor acha que o diálogo pode contribuir para que a família seja mais estruturada?
Ótima sua fala, porque o diálogo, eu poderia ter falado na minha resposta anterior, o diálogo é essência. E hoje nós vivemos num mundo em que a questão da internet em geral, celulares, computadores, tomam o nosso tempo. Hoje nós conversamos com o mundo inteiro e às vezes não conversamos com os filhos, com os pais, com os irmãos dentro de casa. Então, quando se fala de diálogo, é falar de respeito, porque diálogo não é discussão, é uma conversa. E eu me lembro, e aí acho que todos nós, quando ficamos mais velhos, temos esse saudosismo, mas eu diria que é uma coisa boa. Eu me lembro na casa dos meus avós paternos, aqui em Barbacena, e dos meus avós maternos em Goianá, que nós nos reuníamos no final da noite ou nos finais de semana, quando podíamos, ao lado do fogão a lenha, com o vovô e a vovó contando umas histórias, ouvindo, perguntando e a gente participando. Eu diria que isso não existe mais. Não só o fogão a lenha, hoje perdeu muito lugar, mas os diálogos, que não precisa ser no fogão a lenha. Então, eu sempre falo que tão importante quanto sentar para tomar café, almoçar, jantar, tomar banho, é também reservar um horário diário entre pais, filhos, irmãos, avós, se não puder ser todo dia, porque realmente às vezes a correria e moram distantes, mas sempre que possível, e dentro de casa, pai, mãe e filhos deveriam diariamente conversar por 1 hora, ouvir o filho, ouvir o pai, ver o que aconteceu, fazer uma retrospectiva diária do que aconteceu, que aí nós não deixaríamos os nossos filhos se perderem, e muitas das vezes os filhos passam 4, 5 horas na internet, no celular, que hoje é o grande problema, ainda que possa ser também uma grande solução. O celular hoje é um computador que nos dirige a vida, mas ele também é muito usado para coisas erradas e principalmente para valores morais. A maior parte das vezes não tem uma boa transmissão, e para os valores do corpo. Hoje nós estamos criando uma geração que vai ter problemas sérios de coluna, de postura, por conta de ficar todo entortado no celular. O senhor destacou muito a questão da fé, de Jesus, né, de ter Jesus ali presente, de seguir Jesus. Fé e família. Olha, se usasse só um dos dois para designar fé e família, fé significando família, família significando fé, nós estaríamos muito melhores na existência. Porque a fé não é você acreditar, é você saber, é ter a certeza. Então eu tenho fé em Deus, não porque eu acredito em Deus, mas porque eu sei que Deus existe. Eu acredito muito mais ainda quando eu tenho essa certeza de que Deus existe e que Deus é o nosso Criador. Hoje, pouco se fala de Deus, as escolas mudaram muito os seus programas e deixou de lado a educação moral e cívica, deixou de lado a questão religiosa, ainda que tenha, mas não dá aquela ênfase. E a questão da fé não é de você pedir uma ajuda a Deus quando você está doente ou quando, às vezes uns pedem até para acertar os números da loteria. Isso não tem nada a ver com fé, isso é desespero e é desconhecimento de causa. A fé é você acreditar em algo mais, acreditar que não é apenas nesta existência carnal que nós vivemos, é acreditar que nós fomos criados por Deus em espírito, a sua imagem e semelhança. Ser criado à imagem e semelhança de Deus não é ser criado com um corpo físico, com cabeça, com braços, não. Fomos criados à imagem e semelhança do ponto de vista espiritual. A luz divina, somos nós, uma partícula dessa luz divina. Então, se eu acredito que eu tenho uma origem espiritual, divina, filhos de Deus, eu passaria a saber que todos nós que estamos aqui, nós que estamos trabalhando, nós que estamos, às vezes, praticando crimes, nós que estamos presos, quando eu digo nós seres humanos, todos aqueles somos irmãos, independente do que fazem. E se nós somos filhos de Deus, somos irmãos, nós temos uma origem divina. E aí, eu entender que os meus atos de hoje farão a minha colheita de amanhã. E isso não só do ponto de vista dos dias, mas não tão somente da existência carnal, que para nós espíritas ela é muito mais do que uma vida na terra. São infindáveis vidas na terra, desde a criação até chegar à perfeição,
quando seremos espíritos puros como Jesus. E se eu acredito nisso, eu sei que em vidas passadas, se eu cometi atos errados, eu hoje estou colhendo os frutos disso. E se eu sei isso, eu vou pensar que o que eu colherei nesta existência e também em outra existência depois dessa morte e do renascimento, eu estarei colhendo lá o que eu estou fazendo hoje. Então, família, como diz Chico Xavier, não existe coincidência, nós estamos na família porque precisamos uns dos outros para juntos irmos aparando arestas, corrigindo erros, colocando soluções para todos, para o futuro. Que futuro? Não só para amanhã, para o ano que vem, não só para daqui a 10 anos na minha velhice, e sim para a minha próxima existência carnal, quando uma vez desencarnado, morto nesta existência, eu volto para continuar a minha evolução. E voltarei com aqueles que eu gosto? Sim, mas voltarei com aqueles que eu prejudiquei, mas voltarei com aqueles também que me prejudicaram, para numa simbiose, numa oportunidade de todos, nós irmos corrigindo aqueles defeitos. Isso explica tranquilamente a questão daqueles que nascem com doenças, daqueles que nascem com problemas, aqueles que nascem em famílias desestruturadas, e explica também as desavenças existentes entre pai com filho, entre filho com a mãe, entre um irmão com outro. Por quê? Vem de desavenças oriundas em existências passadas. Então, quando eu falo de fé e família, é baseado na questão do Espiritismo, é ter a fé no futuro, mas não é um futuro desta existência, é um futuro até um dia eu não ter mais defeito nenhum defeito moral, que hoje eu tenho em muitos, eu vou eliminando a cada existência, a cada oportunidade reencarnatória, para que daqui a 20, 50 oportunidades, 50 reencarnações, eu esteja quase livre de todos eles, e aí eu não precisarei voltar à Terra, eu serei um espírito puro como Jesus. Então, fé numa vida futura faz com que eu pense muito no que eu estou fazendo hoje, em como eu te trato, em como eu trato as pessoas no meu trabalho, em como eu trato as pessoas que me ofendem, para que eu saiba que esta fé, essa certeza de que Deus existe, que Deus me criou e que eu serei um espírito puro, faça eu ver a família como instituição sagrada e importante que é, como palco redentor para a minha evolução. Chico Xavier fala uma coisa muito interessante, é natural que na nossa família existam muitos a quem amamos. Também existem muitos na nossa família que nos amam, mas também existem aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento. Estes últimos são os mais importantes na nossa escalada evolutiva, são os verdadeiros fiscais de Deus para testar a nossa evolução. Ou seja, nós nos mostramos verdadeiramente como somos diante da adversidade. Com quem gosta de mim é fácil ser gentil, mas com quem me traz problemas é que eu preciso ser gentil, que aí eu estou mostrando que Jesus tocou meu coração. É nesta oportunidade que a gente evolui, quando nós temos adversidade, temos muito em família, e quando eu falo família, poderia ser só a família consanguínea, mas também a família do trabalho, né? Aqui no seu trabalho tem a pessoa que se dá bem e tem a pessoa que não. Entender esse outro é fazer o que Jesus disse, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E quando alguém lhe bater numa face, dê-lhe a outra. Isso não tem nada a ver físico, quando na realidade naquela época Jesus falava com essa alegoria, porque não podíamos entendê-lo à época, mas hoje o entendimento das religiões é claro, quando alguém lhe bater numa face, dê-lhe a outra, ou seja, quando alguém lhe der a face da ignorância, dê-lhe a face do entendimento, é a outro lado. Quando alguém for grosseiro, seja gentil, quando alguém for maledicente contra você, o exalte naquilo que ele tem de bom. É difícil, mas é possível, e se assim fizermos, cada momento da nossa existência será coroada de um êxito, de um diploma, de estar eliminando um vício, de estar adquirindo uma virtude. E daí a pouquinho nós vamos fazer parte do time de Jesus lá no mundo espiritual. É isso que a gente espera, com a fé na família, com a fé em Deus, com a fé na vida futura, com a fé, com a certeza de que tratando bem, nós estaremos sendo também bem tratados, ainda que não de imediato, mas ao longo dos tempos. Bom, doutor, falar de família é um assunto muito amplo, é muito gostoso. Estamos chegando aí ao final do nosso EduCast, Natal chegando. Qual que é a mensagem que o senhor deixa
para as famílias. Olha só, que bela oportunidade para entender a importância da família, de que fazer as festas sem ostentação, ajudando aquelas famílias carentes que nós temos aos montes, aos nossos lados, mas principalmente, ou tão igualmente importante, não usar bebida alcoólica. Fazem das festas hoje momentos de verdadeiros desafios e desfiles de vícios nas bebidas. Em geral, a época do Natal, ela é uma época de muitas desgraças por causa do álcool. E há um egoísmo muito grande dentro dos membros da família, porque às vezes há um irmão alcoólatra, um pai alcoólatra, alguém da família dependente. Quando todos deveriam dar a outra face, ou seja, para o alcoólatra, eu mostro o meu lado não alcoólatra. Aí as pessoas falam assim, mas eu não vou deixar de tomar a minha cerveja, o meu vinho, por causa de um bêbado. E aí mantém aquela energia dentro de casa com o álcool, fazendo com que aquele que é o alcoólatra, que é a ovelha negra, como diz, como aquele que causa problemas, ele fala assim, eu vou beber mesmo, todo mundo bebe, por que eu não vou beber? E ele nunca vai deixar o alcoolismo. E eu digo sempre que família é igual uma engrenagem. Imagina uma engrenagem de um motor, de um carro. Se um dente da engrenagem se quebrar, prejudica todos os outros dentes, porque eles ficam sobrecarregados, vai tendo aqueles solavancos. Então, um filho alcoólatra, um pai alcoólatra, um irmão alcoólatra, ele vai, como um dente quebrado, atrapalhar a vida de todos, além da dele, porque todos vão ter problema de levar para o hospital, de proteger a mãe, de sair da briga, de sair até de visita à família, por causa de um... Não custaria nada deixar de beber, principalmente nessas épocas, deixar de beber na frente das crianças, e você talvez não se lembre que você é bem jovem, mas na minha época o cigarro era o símbolo do status. Belas mulheres, belos carros, belos hotéis, com um cigarro na mão. Mas alguém teve a brilhante ideia de proibir propagandas, de proibir cigarro nos locais fechados, inicialmente nas repartições públicas, depois em todos os locais fechados, nos ônibus, nos aviões, e com isso tornou-se menos natural o uso do cigarro. Resultado, os meus filhos, nenhum viu propaganda de cigarro na televisão, nenhum dos meus filhos viu dentro de um restaurante alguém fumando, pelo menos se estiver respeitando a lei. Isso fez com que se desmistificasse, isso fez com que se tornasse menos natural. Hoje é normal a gente ver uma pessoa na rua fumando e às vezes ela esconde o cigarro atrás do corpo, por vergonha de estar fumando, porque tirou essa coisa do status. A bebida alcoólica, nós podemos fazer a mesma coisa, não ter bebida alcoólica nas festas de família, nas festas de aniversário dos filhos, evitar a bebida alcoólica sempre, principalmente na frente das crianças e na frente dos dependentes da bebida alcoólica. Isso faria com que a gente tornasse menos natural. Hoje, bebe-se para comemorar a vitória, bebe-se pela tristeza da derrota. Passa a ser até quase obrigatório uma bebida no fechamento de um contrato, ao passar de ano, nas festas de toda ordem. Isso faz com que a bebida alcoólica seja mais importante na vida da juventude hoje do que uma alimentação normal, natural. Então, quando se fala de conselho, quem sou eu para dar conselho? Eu que já fui alcoólatra, tem 30 anos que eu não bebo, mas eu já fui dependente de álcool. Quando eu parei, a minha vida mudou. Hoje eu tenho saúde aos 64 anos de idade, sem nenhum problema de saúde, porque eu parei há 34 anos atrás. Não sei o que estaria sendo eu, não estaria aqui fatalmente dando esta entrevista se eu tivesse, eu talvez fosse um juiz aposentado, um juiz doente, ou talvez nem estivesse aqui para contar a história, talvez eu já tivesse partido, como tantos partiram antes. Quer um conselho, se é o único que eu posso falar? Sem bebida alcoólica. Pense em Jesus como o irmão que trouxe exemplo, não o irmão que, aliás, poucas vezes nós comemoramos para o aniversário dele, nós não o convidamos para nossas festas. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Educast Aprendiz para falar de família. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a vocês por esse trabalho, que é importante para a gente divulgar os valores cristãos, os valores que nós temos de família. Família
é a grande oportunidade que Deus nos deu para nós irmos apertando esses laços. Jesus nos chamou de seus colaboradores, no sentido daquela fala dele que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então ele não precisaria de nós, mas ele nos chamou de colaboradores para dentro de um pequeno núcleo familiar, profissional, religioso, social, nós também não deixássemos as ovelhas que estão conosco se perderem. Nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e, como disse Jesus, até os nossos adversários, nossos inimigos precisam da nossa oração. E mais do que orar de mãos postas e com os lábios, é orar com as nossas ações. A melhor oração para mim é a nossa atitude, não a nossa fala. Porque quando eu falo, nem sempre eu pratico. Agora, quando eu pratico, eu estou falando intimamente e colocando em prática aquilo que Jesus ensinou. Então, mais uma vez, nós vamos ficando por aqui e um santo e feliz Natal para você.